Amados irmãos, amigos de caminhada, que a paz de Jesus esteja conosco e que essa paz permaneça ao nosso longo dia, nossa jornada, nosso caminho, a nossa vida. E no dia de hoje nos foi sugerido falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Esse capítulo é um dos mais longos do Evangelho. Mas por que será que ele é o mais longo do Evangelho? Vejam bem, o capítulo 1, Allan Kardec aborda aquela passagem de Jesus que ele diz que ele não veio destruir a lei. Então Kardec fala sobre as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, a terceira revelação. O capítulo 2, ele fala que o meu reino, Allan Kardec comenta sobre o meu reino não é deste mundo. Então Jesus diz que não é desse mundo o reino dele. Mas que mundo? Aonde está esse reino? O capítulo 3, ele fala que então há muitas moradas na casa do meu pai. Onde é que é a casa do pai? Onde é que são essas moradas? E o 4º capítulo, ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que reino de Deus e como nascer de novo. Então, nós convidamos para fazer uma leitura desses 4 evangelhos anteriores a esse, assim como o 5º, porque o 5º é muito longo. E por que ele é longo? Porque ele tem vários comentários de as instruções dos espíritos, e Allan Kardec faz aqui uma minuciosa reflexão para nos chamar a atenção de que agora, a partir desse 5º capítulo, começa os ensinamentos de Jesus. Esse espírito milenar, ele veio nos trazer esse ensinamento de como nós conquistarmos tudo isso. Como nós conquistarmos o reino, essa paz, E lá no início das instruções do Espírito, no item 18, bem ou mal sofrer, foi o que eu me inspirei a fazer, porque era comprido demais, muito longo, e eu pensei, como é que a gente vai falar em meia hora sobre esse capítulo muito lindo? Então eu peguei o bem e o mal sofrer e vou ler para vocês aqui, peço a permissão para ler, o início dessas instruções dos Espíritos, que fala assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia, ao modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, ou quer jazem sobre palha. Mas poucos sofrem bem. Quer que compreendem que somente as provas bem suportáveis. Então, poucos compreendem, poucos quer que compreende, que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, falam os Espíritos. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E aqui fala que a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base, a fé. Então não adianta nós fazermos a prece se não tivermos a fé. E quem nos fala para nós, na instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um espírito, Lacordaire, e Havre 1863. Então imagina, recente, 1800, Termina assim: bem-aventurados os aflitos, pois podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Quer dizer, então, vão multiplicar muitas vezes, porque depois do labor virá o repouso. Então aqui ele diz assim: depois de todas as nossas aflições, depois de nossas lutas, de nossas dificuldades,
virá então o nosso repouso. Ele já está começando a nos trazer esse chamamento. E Jesus, esse Espírito que não tinha necessidade de reencarnar mais aqui na Terra, ele veio por amor, ele veio para nos ensinar esse caminho do amor. Ele veio nos dizer que o bem sofrer é ter fé, é saber acreditar, é ter resignação, é sofrer sorrindo. Mas como nós vamos sofrer sorrindo, Jesus? É possível? Para nós começarmos nossa reflexão de hoje, então, eu vou contar uma história. Essa história vai fazer com que nós possamos refletir sobre o que Jesus nos disse sobre a prece, a resignação e o acreditar. Então, vamos à história de hoje. A nossa história, então, de hoje começa assim. Um cenário, numa tarde, início de uma tarde de outono. Em meio a um burburinho do cotidiano, uma jovem buscava organizar seus pensamentos para tranquilizar a sua mente e trabalhar, mas não estava fácil. Por mais que buscasse organizar suas ideias, em poucos instantes seu pensamento vagava nas lembranças das aflições. Desconcentrava-se e afligia-se. Sua vontade era de sair para longe. No entanto, sabia que o seu desconforto nada tinha a ver com seu trabalho. Além disso, não seria um lugar qualquer que lhe devolveria a serenidade. Perdida. E era nisso que pensava. No entanto, ela olha para a janela e vê que uma tempestade se aproxima. Nuvens pesadas, espessas, começavam a apagar o brilho do sol. As montanhas próximas já estavam encobertas. Aquela tempestade lá fora coincidia-se com a tempestade de sentimentos que ela sentia nesse exato momento. Tinha vontade de chorar, mas a presença dos seus colegas a continham. Então ela vai até aos seus livros e começa a folhear. Encontra um bilhetinho que uma colega uma vez lhe deu. Aqueles do biscoito da sorte, guardado, em que dizia assim: depois da tempestade vem a bonança. Ela leu. Olhou para aquele céu pesado em que torrencialmente a chuva caía na vidraça. E junto com as suas lágrimas internas, ela olhou e disse: não deve ser nada impossível mesmo para Deus. Releu e fez uma prece silenciosa, mas devotada, sincera, de coração. Sentiu-se mais forte. Parece que uma paz lhe envolveu. Então, um colega lhe chama, outro o serviço, ela se envolve e passa os seus minutos e horas. Quando, ao final da tarde, uma colega chega até ela e diz: olha, até parece que não é o mesmo dia. O sol brilha, quando no início da tarde a tempestade estava aí. Para Deus nada é impossível. Virou as costas e foi-se. E ela pensou: para Deus nada é impossível. Sentiu-se mais animada. Estava fortalecida, mas ao mesmo tempo as aflições ali permaneciam com ela. Apenas tinha mudado a sua vibração. Tinha se envolvido no trabalho e agora parecia que aquelas aflições dela já não eram assim
tão assustadoras. Agradeceu a Deus pelaquela oportunidade, encerrou o seu dia e então ela começou a refletir como ia resolver as suas aflições. Ela estava mais fortalecida após a prece. Então, meus amigos, essa jovem foi para casa com o coração mais leve, com paz no seu coração, porque ela foi após uma oração. Ela sentiu a paz após essa prece que ela fez sincera. E é isso que Jesus vem nos ensinar quando ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, porque eles vão herdar o reino. Ele não quer dizer porque nós sofremos nós vamos herdar, não. Mas porque nós sabemos sofrer. Porque nós sabemos o porquê sofremos também. E porque nós temos a fé como base disso tudo. Como diz ali no Evangelho, no item 18, que esse Espírito fala para nós, né? Ele diz que um soldado não fica feliz quando fica no campo e não vai para a batalha, porque a batalha é a oportunidade de ele subir de posto. E nós somos esses soldados de Cristo. E devemos nos sentirmos felizes por estarmos agora neste momento aqui. Feliz porque nós temos a fé, porque já conhecemos o caminho de Jesus, porque nós já temos essa oportunidade de estarmos dentro dessa batalha com fé, seguindo os ensinamentos dele. Então essa mensagem nos traz essa reflexão para hoje. E como que nós vamos conseguir, né, essa paz, essa resignação e essa vontade de superar todos os nossos obstáculos? Com esse espírito milenar que aí veio nos ensinar Jesus sobre esse caminho, o caminho do amor, o caminho da paz, da resignação, da perseverança, né? Então que a gente possa começar a fazer uma reflexão com essa história. De no momento daquele amarranhado de aflições, questionamentos, que nós possamos ter a tranquilidade para fazer ou a lembrarmos de fazer uma prece, de pedirmos para Deus, para Jesus, para o nosso mentor, para nossos anjos protetores, esse suporte, né? A prece nos auxilia, a prece com fé. E fé é acreditar, é saber que seremos atendidos, né? Além dessa fé, né, de acreditarmos, de termos a certeza, nós também, e através desse amigo amável que é Jesus, temos o caminho do amor. Ele veio nos ensinar esse caminho do amor, do perdão, da resignação, principalmente aquele amor incondicional que ainda nós não conhecemos, nós não temos noção do que significa esse amor, mas é esse o objetivo de chegarmos lá, é esse o nosso objetivo de estarmos aqui hoje reencarnados, aprender a amar assim como Jesus amou. Então hoje nós temos ainda essa concepção de amor, amor de pai, de mãe, de filho, marido, esposa, amor até pelas coisas, amor pelos animais, mas esse amor de Jesus, amor que Jesus fala,
Esse ainda nós não conhecemos porque nós ainda não aprendemos a amar assim. Mas nós estamos chegando lá, nós estamos quase, quase, gente. Então, esse caminho do amor é o caminho que nos traz a paz, né? É o caminho que nos leva a suportarmos as nossas aflições, a passarmos pelas nossas dificuldades, né? Esse é o caminho. E esse caminho do amor, ele nos prova quando em São João, no capítulo 16, versículo 33, ele nos fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tendes, olha o que ele diz, bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus veio nos ensinar a paz. Veio nos ensinar a manter a paz nas aflições, no desespero. E o que é manter a paz? É não sairmos revidando com o nosso inimigo, brigando conosco mesmo, brigando com Deus. Manter a paz é ser capaz de fazer uma prece, mesmo naquela hora mais desesperador, em que eu percebo que eu estou no fim do túnel, que eu estou com a água passando do limite de eu respirar e eu não sei nadar. É conseguir respirar fundo e pedir: socorro, meu Pai, auxilia e me ajuda. Mas também saber lutar, não ficar ali. Tentar aprender a nadar, tentar espernear, tentar. Jesus veio nos ensinar também a conservar esse bom ânimo. Mas como é que nós vamos conservar esse bom ânimo? É tendo esperança, é sabermos que estamos sim sofrendo, mas que algum motivo é justo, porque Deus é justiça, há de ter. Ah, Sueli, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada nessa encarnação, porque o esquecimento do passado é uma bênção para nós que Deus nos permite termos nesta vida. Porque já imaginou se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos contra nosso filho, nossa filha, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe? Não teríamos conseguido chegar até aqui. Imagina aquela moça, com aquela da história, com todas aquelas aflições na mente dela, e lembrando que um daqueles colegas seus é o causador daquilo. Com certeza ela não teria se reerguido. Ela não teria conseguido fazer uma prece e olhar para o seu íntimo, olhar para a sua força motriz que ela tem aqui dentro. Respirar e ir à luta. Então, quando Jesus vem e nos diz: tenha bom ânimo, Ele quer dizer: acredite, confie. Tem um bom motivo para você estar passando por isso. É uma prova. Talvez eu pedi por isso para ver se realmente eu já superei esse obstáculo. Talvez eu pedi para suportar essa aflição, essa prova, essa expiação, porque talvez eu causei muito isso em meu irmão. Talvez eu pedi como uma escada, um degrau para subir um pouco mais. Não sei. Não me cabe também a mim julgar ou querer descobrir isso. Apenas me resignar, confiar, acreditar que essas aflições que hoje estamos passando têm motivo. E que também isso passa. Tudo passa.
Olhamos a vida de Chico, de Valdo e tantos outros oradores, trabalhadores, vultos espíritas, Allan Kardec, eles vieram com uma missão, com certeza assim, um lugar bem melhor que o meu, de posição moral. E passaram por todas as aflições. Agora, quem é a Sueli aqui para não querer passar por essas aflições? Então, que eu consiga suportar isso com fé, com dignidade, com humildade, mas carregando essa paz que Jesus nos diz que Ele veio para nos trazer essa paz de espírito, para sermos lutadores, para sermos vencedores com paz. Na guerra, não temos a paz. Nós apenas teremos a paz no amor. Nas brigas, nos desequilíbrios, nós não conseguimos a paz. Mas se estivermos dentro de uma guerra, de uma briga de desequilíbrio, que possamos encontrar ela através da prece, através de uma conversa com Deus, de coração, de alma. E que essa paz se encontre, que essa paz seja realmente como Jesus nos disse: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, que a paz esteja conosco. Então, para essa paz estar sempre conosco, temos que seguir esse caminho, esse exemplo norteador que Jesus nos deixou. Esse exemplo de ser amor. Esse exemplo de não julgar, não condenar. E quando ele diz aqui no Evangelho, nesse Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Ele quer dizer aqui: se sabeis sofrer bem essas aflições, se não se revoltar contra o Pai, contra a ti mesmo, seremos herdeiros desse reino. Porque se nós pedimos para aqui estarmos, no momento da prova, das aflições, nós revoltarmos, nós não sabermos o bem sofrer, nada adiantou. De nada vai nos adiantar essa vida, essa encarnação. Nós vamos perder essa encarnação, essa oportunidade única deste momento. E talvez a última. Porque na próxima, talvez não reencarnamos aqui mais não. Talvez veremos para outro mundo. Porque até nós reencarnarmos, talvez já o planeta Terra seja de regeneração, já esteja em outro nível e não vamos alcançar. Então, que essa oportunidade deste momento, dessa encarnação que aqui estarmos, saibamos o bem sofrer com alegria, com paz, com ânimo. É difícil? Com certeza. Mas não é impossível. Quando temos amigos, encarnados e desencarnados, espirituais, mas principalmente Jesus. Que possamos mentalizar assim, a figura dele, fechar os olhos e dizer: Jesus, meu amigo, me ajuda. Ele vai vir e ele vai nos ajudar. Com certeza, se ali ele não puder estar presente, ele vai encaminhar e vai dizer: lá, a Sueli está pedindo, de coração. Então, ele vai encaminhar um dos seus auxiliares, dos seus discípulos, para me auxiliar, para me dar a mão. Que cada um de nós nessa caminhada
nesse momento que possamos contar com essa mão amiga do Mestre Jesus, do nosso mentor, e que levamos para nós essa reflexão de hoje, que o bem sofrer é saber sofrer. Sofrer sabendo que temos um motivo, mas que não precisamos sofrer para sempre. Que possamos entender isso. Que se quisermos nos libertarmos desse sofrimento, dessas angústias, dessas aflições, agora é o momento. É o momento de nos doarmos a Jesus, à causa, ao próximo com um amor. Se seguirmos apenas essa palavra que Jesus nos disse, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, aí está o sofrimento extinto. Acabamos com ele. Então, que cada um de nós possa hoje começar esse trilho, essa caminhada e deixar lá para trás o sofrimento e a partir de hoje caminhar no trilho do amor de Jesus, com Jesus e com os espíritos superiores. Queremos, neste momento, agradecer ao Pai Maior, aos mestres espirituais, protetores da nossa discípulos de Cristo e de todos os nossos lares e todos aqueles que estão neste momento conosco. Jesus, gratidão por aqui estarmos. Que assim seja.